Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo e que cai em praticamente todas as provas de concurso público. E o assunto de hoje é crase, a famosa crase. Hoje nós vamos ver quais são as regras, né, quais são os casos em que nós iremos aplicar o acento indicador de crase, o acento grave, também conhecido como acento indicador de crase. Então, vamos lá. Gente, quando nós falamos em crase, crase nada mais é do que um fenômeno. Crase é um fenômeno. No dia a dia, confunde-se muito o acento com a crase. O acento não se chama crase, o acento se chama acento grave ou acento indicador de crase. E o que é crase, então? Crase é um fenômeno de fusão. Crase é um fenômeno de fusão de A mais A. Representado, esse fenômeno é representado, esse fenômeno de fusão é representado pelo acento grave, o famoso acento indicador de crase. O famoso acento indicador de crase. Então, crase é a fusão de A mais A. Tá? Crase é a fusão de A mais A. E aí, quando ocorrer essa fusão, nós vamos colocar um acento ali para mostrar que, um acento grave, para mostrar que ali ocorreu essa crase, tá bom? Então, quando você me pergunta assim, Ricardo, eu acho crase difícil. Gente, crase é um assunto facílimo. Crase é um assunto bobo, para falar a verdade. Não é tão difícil assim. Crase você não precisa decorar. Para falar sobre crase, a única coisa de que nós precisamos é entender, raciocinar em relação à regência e ao gênero da palavra que virá, depois do nome ou depois do verbo. Resumindo, se você me perguntar assim, Ricardo, o que é crase? Eu daria a você uma outra definição. Eu diria assim, crase é atravessar a rua. Crase nada mais é do que atravessar a rua. Você fala assim, como assim? Quando você foi criança, sua mãe deve ter falado assim, meu filho, quando você for atravessar a rua, olha para um lado para ver se não vem carro. E olha para o outro para ver se não vem o caminhão, não é? Com a crase acontece da mesma forma, só que eu vou te dizer assim, meu filho, olha para um lado para ver se não vem o A. Que A, Ricardo? O A, preposição. O A, preposição. E olhe para o outro, Ricardo, olhe para o outro lado para ver se não vem um outro A. Aí você diz assim, que A? Depende. Você tem o A, artigo. Aqui nós vamos ter, que A é esse? Esse A vai ser A, artigo. Vai ser A, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Ou esse A vai ser o A de aquele, do pronome demonstrativo, né? Vai ser o A de pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Ou vai ser o A, pronome relativo. Pronome relativo. A qual e as quais. A qual e as quais. Então, de um lado tem que sair a preposição. Tem que sair a preposição a. E do outro lado você vai encontrar ou a artigo, esse aqui, artigo definido, obviamente feminino, ou você vai encontrar um a pronome demonstrativo, ou você vai encontrar o a de aquele, de aquela e de aquilo, dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, ou você vai encontrar o a de a qual e de as quais, do pronome relativo. Então, gente, se eu tiver essa condição,
Se de um lado vier a preposição e do outro lado eu encontrar o a artigo definido, feminino, eu encontrar o a pronome demonstrativo, eu encontrar o a de aquele, de aquela e de aquilo, e encontrar o a de a qual e de as quais, eu vou ter a bendita crase. E se eu não encontrar? Aí, em regra, se você não encontrar, você não vai ter a crase. Entendeu? Certeza? Vamos lá, vamos ver se você entendeu mesmo. Pensa comigo, pensa comigo. Vamos pensar aqui, aí você vai dizer assim, Ricardo, de onde que vai vir a preposição? Bom, a gente já viu que geralmente a preposição ela é pedida pelos nomes ou pelos verbos. Ela é pedida pelos nomes ou pelos verbos. Então, algum nome pode pedir essa preposição, qualquer nome pode pedir essa preposição. E qualquer verbo também pode pedir essa preposição. Vamos pensar? Se alguém, fiel é um nome, fiel é um adjetivo, não é isso? Se alguém é fiel a alguém. Útil é um nome, é um adjetivo. Se alguém é útil a alguém. Ávido é um nome, é um adjetivo. Se alguém... Não, mas ávido não pede preposição a, não. Ávido por, né? Ávido pede preposição por. Observem aqui, vamos ver mesmo se vocês entenderam. Observem aqui. Pessoal, existem alguns nomes e alguns verbos que vão pedir essa preposição. Por exemplo, o nome fiel. Quem é fiel a alguém. O nome útil. Quem é útil a alguém. Relativo. Se algo é relativo a alguém. Então, reparem que alguns nomes, né, tanto adjetivos quanto substantivos quanto advérbios, eles vão pedir a preposição. Assim como alguns verbos. Quem se opõe a alguém. Quem se refere a alguém. Quem obedece a alguém. Quem envia algo a alguém. Então, repare que essa preposição, ela vai vir de um nome, ou ela vai vir de um verbo. Então, se de um lado sair a preposição, eu já tenho 50% de chance de emprego de crase naquele A, do emprego do acento naquele A. Só que eu disse a vocês que crase é uma fusão de A mais A. Então, de um lado saiu este A. E do outro? Do outro, eu preciso ter o A, que há o A artigo, o A pronome demonstrativo, o A pronome demonstrativo de aquele, aquela e aquilo, e o A pronome relativo, de a qual e de as quais. Se de um lado sair a preposição e do outro lado eu encontrar isso aqui, eu vou ter a crase. E se de um lado sair só um e não houver isso aqui? Sem crase, obviamente. Por isso é que você não tende a ter crase antes de palavra masculina. Porque, na verdade, palavra masculina não admite o artigo a. Palavra masculina admite o artigo o. Então, em regra, você não tem crase nesse caso. E se de um lado tiver o artigo, mas e do outro lado não tiver a preposição, você também não vai ter o emprego desse acento, porque não vai ocorrer fusão de A mais A. É necessário, pelo menos aqui na regra geral, é necessário que haja os dois As. Venha comigo, observem aqui esse exemplo. Olhem aqui. Se eu disser assim, ó. Se eu disser assim. Nome. Quer ver? Chuchu, grava ali, mostra ali, pessoal. Primeiro A, preposição, ó, tá vendo? Ele pode vir de um nome ou ele pode vir de um verbo. Vou te dar um exemplo com o nome e um exemplo com o verbo. Agora, foca em mim, Chuchu, foca em mim, bora. Vamos lá? Se eu disser assim, ó. Pedro é fiel à esposa. A esposa. Pedro é fiel à esposa. Vamos lá? Reparem que o nome fiel, e aqui é um nome, né? Reparem que o adjetivo fiel, ele pede a preposição a. Quem é fiel é fiel a alguém. Quem é fiel a alguém. Agora, observem que do outro lado, então de um lado saiu a preposição. Do outro lado, eu tenho que perceber se vai existir o outro caso, né? A outra condição de crase. Vamos ver aqui a palavra esposa. A palavra esposo, o substantivo esposa, admite o artigo a, porque é isso que você vai ter que olhar. Se admitir o artigo a, vai ter crase. Então, por exemplo,
Dá para eu dizer assim, ó, a esposa de fulano é gente fina? Dá. Dá para você colocar perfeitamente esse a ao lado de esposa. Logo, esposa admite o artigo a. Então, gente, nesse caso, como eu tenho a preposição com um a, nesse caso, artigo, vai ocorrer uma fusão desses dois as, uma fusão, e essa fusão vai ser representada por um acento, chamado de acento grave, que é o famoso acento indicador de crase. A fusão é a crase, e essa crase ela é representada pelo acento. Que tipo de acento? Acento grave, acento grave, acento grave. Agora, reparem aqui. Vou te dar um exemplo agora com um verbo. Se eu disser assim, ó, se eu disser assim, eu me refiro a, já ia colocando aqui, fica até automático. Eu me refiro à professora de inglês. Eu me refiro à professora de inglês. Vamos juntos? O verbo aqui agora é referir-se, né? Eu me refiro. Você concorda comigo que quem se refere a alguém? Quem se refere a alguém. Beleza. Agora eu tenho o nome professora. Professora de inglês, né? Professora é um substantivo que admite ou não admite o artigo a. Não é possível dizer assim, não é perfeitamente possível dizer assim, nossa, a professora de inglês é chata. Agora, a professora de português é o máximo. Não é possível dizer que a professora de inglês, a professora de português, a professora de espanhol, a professora do que você quiser, recebe o artigo a. Se pode colocar o a aqui antes de professora, você vai ter, neste caso, você vai ter um fenômeno de fusão, do a preposição com o a artigo. Só que essa preposição agora, diferentemente desta que vem de um nome, essa aqui está vindo de um verbo. E aí esta fusão vai ser representada por um acento chamado acento grave, para mostrar que ali ocorreu uma crase. Entenderam? Então, você deve ter percebido que a maior dificuldade que você vai ter nessa matéria é perceber quando é que o verbo, quando é que o nome ele vai pedir essa preposição. E aí, o que você tem que fazer? Voltar à nossa aula de regência para observar a regência dos verbos, né? Principalmente os verbos transitivos e indiretos, que são os verbos que vão pedir a preposição. Olhem esse outro exemplo aqui. Ó. Será que vai haver crase aqui? Se eu disser assim, ó, se eu disser assim, eu amo a, sei lá, eu amo a padaria. Padaria não, né? Ninguém ama padaria. Eu amo a coxinha. Eu amo a coxinha. Coxinha. Opa, coxinha. Quem não gosta? Quem não ama coxinha é porque tem problema. Pessoal, reparem agora que eu tenho o verbo amar, viram? Quem ama, ama alguém. Quem ama não ama a alguém. Você deve estar assim, mas quem ama a Deus. Deus é a única exceção para esse trem aí, tá? Deus é a única exceção aí para que você coloque esse a no verbo amar aí em relação a uma pessoa. Então, quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguém. Logo, a primeira condição de crase, que é a preposição, ela já está fora. Ela já não tem. Então, não vai haver crase aqui, obviamente. Esse a de a coxinha vai ser apenas o artigo definido. Então, quando eu falo eu amo a coxinha, esse a aqui é apenas um artigo definido que vai introduzir o objeto direto. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O mesmo vai acontecer aqui, então, sem crase, né? E se eu disser assim, ó? E se eu disser assim, ó? Se eu disser assim, eu me oponho a Pedro. Eu me oponho a Pedro. Vamos lá? Agora você tem o verbo opor-se aqui, ó. Me oponho. Quem se opõe a algo ou se opõe a alguém. Eu me oponho a Pedro. Quem se opõe a.
Repare que a preposição saiu. Agora, Pedro admite o artigo A? Se Pedro não admite o artigo A, é óbvio que esse A só pode ser... Aí esse A desce, ó. Aí esse A vai ser a preposição. Ah, mas Ricardo, eu sei que Pedro admite o artigo O, não admite o artigo A. Tudo bem, realmente, admite o artigo O, mas crase é fusão de A mais A. O máximo que pode acontecer aqui é uma combinação de preposição mais artigo. Então, se eu decido utilizar o artigo antes de Pedro, como é que iria ficar? Iria ficar, eu me oponho ao Pedro, porque aí esse A seria do verbo opor-se e esse O seria do artigo, o artigo definido de Pedro. Mas nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, sem crase, porque é apenas a preposição. Nesse caso aqui, ó, sem crase, porque é apenas o artigo. Beleza, então? Vimos aí como é que funciona a regra geral? Então, a partir de agora, a gente vai ver caso por caso da regra geral. Nós vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver o caso de preposição mais artigo, vamos ver o caso de preposição mais pronome demonstrativo, o caso de preposição mais os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, e vamos ver o caso de preposição mais os pronomes, o pronome relativo a qual e as quais. Beleza? Vamos lá, vamos comigo. Vou apagar isso aqui e a gente vai dar exemplo. Gente, reparem aqui. Vou dizer assim. O primeiro caso aqui vai ser preposição mais artigo. Esse aqui, pessoal, é o caso clássico, tá? Esse aqui é o caso clássico. Eu vou até colocar para vocês aqui em cima, regra geral. Só para vocês notarem. Isso aqui vai ser a regra geral. Isso aqui, ó, vai ser a regra geral. Há crase fora disso, mas são casos específicos. São casos específicos. A regra geral é essa aqui. Vamos lá. Preposição mais artigo. O professor é útil à sociedade. Com ou sem crase? Aí você deve estar em casa. Com. Por que com? Porque, repare, quem é útil, e aqui a palavra útil, né? Quem é útil a alguém. A palavra sociedade, admite o artigo A. Dá para eu dizer assim, ó, a sociedade brasileira está cansada de corrupção. Não dá? Então, vai acontecer aqui um fenômeno de fusão deste A com este A, e vai, para indicar esse fenômeno, deve acontecer o acento, o famoso acento indicador de crase, tá? Essa aqui é a regra geral. Regra geral é preposição mais artigo definido, que vai ser representada por um acento grave, essa crase. Sem problemas, né? Foi o que a gente tem falado até este momento. Até agora a gente tem falado basicamente disso. A partir de agora é que são casos mais, assim, estranhos a você, mas também todos muito fáceis. Vamos juntos aqui. Um outro caso de crase em português é esse aqui, ó. Foca aqui, chega para mim. Nós temos a preposição a com o pronome demonstrativo a. E você fala assim, Ricardo, mas eu não sei o que é o pronome demonstrativo a. Gente, o pronome demonstrativo a é quando você consegue substituir esse a por aquele, ou melhor, por aquela, por aquilo, ou pelo próprio nome. Vou te mostrar aqui como é que funciona isso. Se eu disser assim, ó, então deixa eu colocar, preposição mais pronome, relativo, preposição mais pronome relativo não, gente, demonstrativo. Preposição mais pronome demonstrativo. Vamos lá. Se eu disser assim, quero uma
camisa igual a que eu te dei. Quero uma camisa igual a que você tem. Quero uma camisa igual a que você tem. Repare isso aqui, que louco isso aqui. Você vai falar assim, nossa, Ricardo, tem crase aí? Vai ver que tem. Vamos lá. Pessoal, quero uma camisa igual. Se algo é igual a. Repare que saiu o a preposição. E esse a preposição vai se encontrar com este a aqui, pronome demonstrativo. Aí você fala assim, a sua pergunta, né? Deixa um momento, você fala assim, pronome demonstrativo? Como? Por que este a aqui é um pronome demonstrativo? Porque este a aqui pode ser substituído por aquela, e este a ainda aqui pode ser substituído por a camisa. Então, é uma dica, é óbvio que, né, isso é uma dica. O ideal é você ir lá para a gramática, né, ou para as aulas anteriores e descobrir por que isso aqui é um pronome demonstrativo. Então, vamos. Quero uma camisa igual. Se algo é igual a alguém ou a alguma coisa. E aí, aqui você vai perceber que este a já é o pronome demonstrativo, que pode ser substituído por aquela ou por a camisa. Então, se eu disser, quero uma camisa igual a que você tem, esse a igual a é preposição, e este a aqui é o pronome demonstrativo. Logo, vai acontecer aqui um fenômeno de fusão deste a preposição com o a pronome demonstrativo, que significa aquele, aquela, perdão, ou então o próprio nome, a camisa. Entenderam? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas não é difícil, não. Olha isso aqui, olha isso aqui. Quero, ou melhor, tenho. Ah, e só para você ter certeza de que aqui ó, vai acontecer uma fusão, troca isso aqui pelo masculino, por exemplo. Ó, quero um carro igual ao que você tem. A forma ao, quando passa pelo feminino, resulta na crase. Então, observe isso aqui. Quero, aliás, tenho uma moto semelhante, tenho uma moto semelhante à do meu pai. Tenho uma moto semelhante à do meu pai. Reparem aqui comigo. Gente, se algo é semelhante a alguma coisa. Então, ó, se algo é semelhante a alguma coisa. Saiu ou não saiu? Ou melhor, vou até colocar aqui embaixo, para você não confundir. Se algo é semelhante a alguma coisa. Saiu ou não saiu essa preposição? Você vai perceber que saiu. Se algo é semelhante a. E aí eu quero que você perceba que este a aqui ó, substitui corretamente a palavra moto. Quer ver? Tenho uma moto semelhante à moto, né? A moto do meu pai. Esse a aqui é um pronome demonstrativo. Logo, a junção do artigo com o a pronome demonstrativo vai ser representada por um acento chamado de acento grave, ou também acento indicador de crase. Beleza? Faltam então mais dois casos. Vem cá, observem aqui. Faltam mais dois casos para que eu consiga terminar essa parte da regra geral. E o próximo caso, o caso 3, são os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo recebem também a crase. Você fala assim, Ricardo, mas crase não é só de palavra masculina, feminina? É. Só que no caso de pronome demonstrativo ali, ó, aquele, aquela e aquilo, isso não se aplica. Então, vamos lá. Se eu disser assim, amigos, se eu disser assim, refiro-me, deixa eu escrever aqui, né? Preposição mais o a de aquele, de aquela e de aquilo. Preposição mais o a de aquele, aquela e aquilo. Note aqui. Se eu disser assim, ó, refiro-me àquele rapaz. Vou colocar isso aqui mais em cima, gente. Se eu disser assim, ó,
refiro-me àquele rapaz. Vamos comigo. Quem se refere a alguém, beleza? Saiu ou não saiu a preposição? Saiu. Do outro lado, eu tenho condição de crase? Tem, a gente acabou de falar que os pronomes demonstrativos aquele, aquele e aquilo vão receber a crase. Então, refiro-me àquele rapaz. Nesse caso, vai haver uma fusão da preposição que sai do verbo referir-se com o a de aquele, aquela e aquilo. Refiro-me àquele rapaz com crase. Beleza? Muito fácil, né, gente? Refiro-me àquilo, refiro-me àquela mulher, tudo isso com crase. Eu me oponho àquele rapaz, com crase, porque quem se opõe a alguém. Então, esse a se junta com o a de aquele rapaz e com crase. Agora, amo aquele rapaz, sem crase, porque quem ama, ama alguém. Então, não há preposição, logo não vai haver o acento. Tá? Por fim, para terminar essa parte aqui da regra geral, nós vamos ver o que eu considero talvez um pouquinho mais complexo, porque você precisa conhecer a oração aqui, principalmente a oração adjetiva. Qual é o quarto caso? No quarto caso, nós temos a preposição, mais os pronomes relativos, mais o pronome relativo, a qual e suas flexões, né? A qual e suas flexões. Observem aqui para mim. Pessoal, todo mundo sabe que o a qual introduz uma oração adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva. E pode vir antes dele essa oração com ou sem vírgula, né? Aí você se lembrou da restritiva e da explicativa. Então tá. Todo mundo sabe que a qual é um pronome relativo. Mas assim, Ricardo, não sei não. Então tá fácil. Volte um pouquinho à aula lá de pronomes e de oração, que você vai entender melhor essa parte. Se eu disser assim, ó, a mulher a qual eu me referi é Clarice Lispector. A mulher a qual me referi é Clarice Lispector. Você vai perceber que a primeira oração aqui é a mulher é Clarice Lispector. Essa é a primeira oração. Você fala, Ricardo, como eu sei? Gente, essa parte aqui já é bem análise sintática mesmo. Aí você já tem que saber classificar as orações, identificar os pronomes relativos. O pronome relativo, ele é usado para retomar um termo anterior, por exemplo, mulher. E ele representa esse termo na oração que ele introduz. Ou seja, o pronome ele relaciona as orações. Daí vem o nome, pronome relativo. Se eu disser assim, ó, a mulher a qual me referi é Clarice, a gente vai fazer análise sintática aqui, eu vou levar em consideração que você já sabe. Esse eu é um sujeito. Me referir é um verbo transitivo indireto. Quem se refere a alguém. Olha o A, olha o A, olha o A, olha o A saindo. Quem se refere a alguém. E aí, esse a, que vem do verbo referir-se, vai se juntar com o pronome relativo a qual, e nesse caso, o que nós teremos? Gente, o que nós teremos? O emprego do acento indicador de crase, porque ali vai ocorrer uma fusão da preposição a com o a do pronome relativo a qual. Beleza? Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Quando é que vai haver crase, né, na regra geral? Quando existir uma preposição ligada a um nome e um verbo e quando existirem esses outros casos do outro lado da rua. Por exemplo, para alguém eu poderia perguntar assim, ó, qual é um nome que pede verbo? Qual é o nome que pede verbo? Que pede a preposição a, né? Qual é o nome? Aí eu já falei para vocês, útil pede, que mais? Fiel pede, que mais? Se algo é relativo a. Então, qualquer um desses nomes e outros vários que pedem a preposição a, eles tendem a possuir a crase. E essa preposição também, ela pode vir dos verbos. E aí você tem o verbo opor, né, opor-se, você tem o verbo obedecer, desobedecer, assistir. Então, vamos lá. Eu quero usar o nome... Deixa eu
pensar. Útil. Ele é útil à clientela. Ó, se alguém é útil à clientela, admite o artigo, então ele é núcleo à clientela com crase. O a, aqui preposição, com o pronome demonstrativo. Olha só, quero uma camisa igual à sua com crase, porque se é igual a alguma coisa. Sua camisa aí está substantivado, então eu falo a sua, logo com crase ali. Pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Olha, eu me opus àquilo. Quem se opõe a. Se junta com o a de aquilo, então eu me opus àquilo. E por fim, o a de a qual e as quais. A autora a qual fiz alusão, que quem faz alusão a alguém. Aí esse a se junta com esse a qual de autora e resulta no famoso acento indicador de crase. Beleza? Pessoal, o que nós fizemos aqui até agora foi uma fala sobre a regra geral da utilização de crase. Não vão embora, esperem aí, só troquem a aula, voltem daqui a pouquinho, para que a gente possa falar sobre os casos específicos de crase, outros casos de crase que não estão mais ligados a essa regra geral de preposição com algum desses casos. Beleza? Vamos lá, gente. Continuando aqui os casos de crase. Agora nós vamos falar dos casos específicos de crase. Nós vimos a regra geral e vimos que, em relação à regra geral, crase nada mais é do que a fusão do a preposição com a fusão de outro a, que pode ser o artigo, que pode ser o pronome demonstrativo, que pode ser o pronome demonstrativo, o a do pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, e que pode ser o a do pronome relativo a qual, né, ou as quais. Pois bem, agora nós vamos ver outros casos que não estão mais ligados a essa fusão. São casos específicos de crase. E que acontece basicamente nas locuções. Então, quando é que vai haver crase além daqueles casos da regra geral? Nos casos específicos. Nós teremos crase, por exemplo, nós teremos crase aqui nas locuções, nós teremos crase nas locuções prepositivas femininas. Ô, gente, as locuções prepositivas femininas, elas já virão mesmo com crase. Quais são essas locuções? Aqui eu vou dar exemplos, tá? Porque existem várias e várias e várias. Mas, assim, existem algumas, vou dar como exemplo algumas para que você perceba como é que essa crase vai ocorrer. Quais são, ó? A busca de... Estou à busca da felicidade, ó. Então, a busca de com crase. A exceção de com crase, a procura da felicidade, que mais? A caça de, estou à caça de alguma coisa, a base de, o creme é a base de óleo, ó. Tudo isso aqui, essa crase, ela já vem, tá? Já vem na locução prepositiva. À espera de, estou à espera de um milagre, então à espera de com crase. À mercê de, estamos à mercê do governo, com crase. Tudo isso, locução prepositiva. À custa de, com crase. Então, gente, reparem que a busca de, a exceção de, a procura de, à frente de... Estou à frente do projeto, blá, 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 com crase. Todas essas expressões aqui, essas locuções prepositivas, por serem femininas, elas vão trazer a crase. E aí você diz assim, Ricardo, como que eu vou saber? Estudando preposição. A matéria aqui, eu costumo sempre dizer que ela nem é de crase. A matéria aqui é de preposição. O que você vai ter que fazer? Ir lá para a preposição, lá para a matéria de preposição e estudar as locuções prepositivas. Aí, ao estudar as locuções prepositivas, você vai prestar uma atenção maior nas locuções prepositivas femininas e vai ver quais são elas, né? Conhecer o máximo delas possível para que você entenda quando é que vai acontecer a crase. Então, se eu disser assim, ó, se eu disser assim, estou à procura
da felicidade. Estou à procura da felicidade. Estou à procura da felicidade. E por que ocorre a crase? Porque aqui você tem a locução prepositiva à procura de, que está introduzindo um termo adverbial. Beleza? Então, locuções prepositivas femininas com crase. Quais outras locuções, Ricardo? Você vai ter as locuções conjuntivas, locuções conjuntivas femininas. Quais são, gente, essas locuções conjuntivas? Pessoal, são basicamente duas. À medida que e à proporção que. À proporção que. A proporção que também receberá a crase. A proporção que também receberá a crase. Olha só, se eu disser assim, ó, se eu disser assim, o rapaz se afogava, à medida que a água subia, à medida que a água subia. Note que aquela crase em à medida que, ela não se justifica pela regra geral. Ela se justifica porque a conjunção à medida que, ela já vem com crase. Então, você tem que saber também que as locuções conjuntivas femininas, à medida que e à proporção que, vêm com crase. Vejamos, então, agora um outro caso de crase em casos específicos. E aí eu costumo dizer que é a principal das locuções, porque costuma acontecer mais. Sabe qual é o caso? Locuções adverbiais femininas. As locuções adverbiais femininas, gente, elas vão vir com crase. E aqui você tem locução para perder de vista. Aqui você tem locução a rodo. Então, olha, várias e várias locuções, como por exemplo, à noite. Aí, repito, você vai assim, Ricardo, como que eu vou conhecer as locuções? Indo lá para a aulinha de advérbio e conhecendo essas locuções, conhecendo quais são as locuções femininas. Então, vamos lá. À noite, à tarde, à mão, à esquerda, vire à esquerda, lavou a mão, ó, locução de modo, saiu à noite, saiu à tarde, olha, locução de tempo. À direita. À direita. Se eu disser assim, cortou a faca, matou a faca, com crase, né? Porque é o modo como matou, cortou a faca, cortou o modo como cortou. E aí você tem várias e várias locuções adverbiais. Ó, estou à disposição, estou deste modo. Estou à disposição. Estou desse modo. Coma à vontade. Coma deste modo. E assim por diante. Gente, as locuções adverbiais femininas, elas trarão a crase, tá? Elas trarão a crase. Então, não deixe de atentar a isso. Se ficar em dúvida em relação à locução adverbial, vá para a aula de advérbio, procure aí na apostila as principais locuções adverbiais para que você não deixe... O principal não é nem decorar, não. Sabe por quê? Porque nós vamos ter casos de pegar casos em que eu não conheço a locução. Mas se eu entendo ali que é um advérbio, certamente eu vou conseguir aplicar a crase naquele caso. Então, o ideal mesmo é vocês entenderem a matéria, né, de advérbio e conhecer as locuções prepositivas, as locuções adverbiais femininas. Agora, caso você não queira, né, entender, porque tem gente que não quer entender, decore o máximo de locução adverbial feminina possível que você conseguir, beleza? Esses aqui são os casos de crase, esses aqui são os principais casos de crase na regra, fora da regra geral, nos casos específicos. Agora, eu tenho aqui, a partir de agora a gente vai fazer algumas ressalvas, Quais são as ressalvas? A primeira ressalva que a gente vai fazer, a primeira observação
E aí não está ligada à crase, mas não está mais ligada aqui. Está ligada até aos casos específicos, não especificamente a cada um desses. É o caso de a crase e o paralelismo. A crase e o paralelismo. Gente, isso geralmente acontece no caso de horas. Isso geralmente acontece no caso de horas. Se eu disser assim, por exemplo, a loja está aberta das 8 às 18. Você vai perceber que aqui vai acontecer a crase por um motivo, Pessoal, o que é o das? O das é o de mais as. E o que é este as aqui, ó? É o a mais as. Então, repare que eu tenho uma preposição mais um artigo, eu tenho uma preposição mais um artigo. Logo, se eu tenho uma preposição mais um artigo, eu tenho a crase. Então, a crase e o paralelismo. A loja será aberta das 8 às, beleza? Às 18 horas. Tranquilos? Ocorre que no dia a dia, o povo coloca assim, ó, é de 8 às 18. Pan, errado. Não posso colocar isso aqui, principalmente com crase. Por quê? Porque aqui você só usou a preposição. Então, por uma questão de paralelismo, que é tratar as estruturas da mesma forma, aqui você só pode usar a preposição. Então, o ideal seria a loja aberta de 8 a 18, e nada de 8 às 18. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O mesmo vai acontecer aqui. De 8 a 18 horas, com crase. Errado. Pan. Por quê? Porque se você só colocou a preposição aqui, isso quer dizer que aqui só existe a preposição, não há também a junção de preposição mais artigo. Por isso que você só vai conseguir ter a crase nessa estrutura se houver paralelismo. Ou seja, se for usada preposição mais artigo, preposição mais artigo. Tá? Esse é um caso da observação. Qual outro caso da observação, Ricardo? O outro caso da observação é que existe uma locução prepositiva chamada a moda de. Essa locução prepositiva, né, que obviamente vai vir com crase, porque é uma locução prepositiva feminina, ela pode vir subentendida, pode vir explícita, mas ela também pode vir implícita. Pode vir, por exemplo, assim, ó, olha só. Ana escreve a moda de Machado de Assis. Ana escreve como Machado de Assis. Ana escreve a moda de Machado de Assis. Algum problema? Nenhum. Ocorre que essa locução prepositiva, ela pode e costuma vir subentendida. E ainda assim, nesse caso, você vai ter a crase, independentemente da palavra que vier depois. Então, por exemplo, eu poderia muito bem dizer, ó, Ana escreve a Machado de Assis. Quando eu falo que Ana escreve a Machado de Assis, eu estou querendo dizer que Ana escreve a moda de Machado de Assis. Se eu disser assim, ó, o menino se veste a Fidel, o que eu estou querendo dizer? Que o menino se veste a moda de Fidel Castro, a moda de Fidel. Beleza, gente? Então, tem que tomar cuidado com a crase e o paralelismo, e tem que tomar cuidado também com a expressão a moda de, porque a expressão a moda de, clara ou subentendida, ela vai sim trazer a crase, vai sim trazer o acento indicador de crase, independentemente do termo que venha depois dela. Tá. Então, agora, a gente vai falar dos casos de crase específica, ou melhor, facultativo. Então, vamos lá. Casos facultativos de crase. Casos facultativos de crase. Quais são os casos, gente, de crase facultativo? Nós temos 3 casos de crase facultativo em português. 3 casos. Quais são eles?
O primeiro caso de crase facultativa é em relação a pronomes próprios femininos. Caso de crase facultativa. Antes de nomes próprios femininos. Antes de nomes próprios femininos. É óbvio que vai ser antes de nome próprio feminino, né? Por que antes de nome próprio feminino? Porque nome próprio masculino não recebe o artigo A, né? Então, se eu disser assim, ó, refiro-me a Ana. Quem se refere a. Gente, mas na verdade, quem é facultativo aqui antes do nome feminino é o artigo, não é a crase. Mas por o artigo ser facultativo, a crase também vai ser, o acento também vai ser. Então vamos lá. Refiro-me a Ana. Quem se refere a alguém. Olha só, saiu ou não saiu a preposição? Saiu ou não saiu? Quem se refere a. Agora vamos lá. A palavra Ana, admite ou não admite o artigo? Admite, só que, inclusive, ele é facultativo. Logo, você pode escrever de duas formas. Refiro-me a Ana com crase, mas também pode escrever refiro-me a Ana sem crase. Refiro-me a Ana com crase ou refiro-me a Ana sem crase. Tanto faz, fica a seu critério. O outro caso de crase facultativa é antes de pronomes possessivos. Antes de pronomes possessivos. Refiro-me a minha mãe. Quem se refere a, saiu a crase. Minha mãe, olha aqui o minha. O minha é um pronome possessivo, então o artigo é facultativo. Logo a crase vai ser facultativa. Eu posso dizer então, refiro-me a minha mãe sem crase, mas posso dizer, refiro-me a minha mãe com crase. Refiro-me a minha mãe com crase. Tanto faz, é facultativa essa crase. Por fim, antes de a gente ir para mais uma parte, por fim, nós temos a facultatividade da crase depois da preposição até. Depois da preposição até. Vamos lá. Então, quer dizer que eu posso dizer assim, ó. Vou, quem vai a, né? Vou até a praia. Ô, gente, se não houvesse esse até aqui, essa crase é obrigatória. Porque quem vai a. Praia admite o artigo a, então vou à praia com crase. Mas do jeito que está aqui, eu posso dizer vou até a praia sem crase. Mas, depois da preposição até, o artigo é facultativo, logo também vai ser um caso facultativo de crase. Eu posso dizer vou até a praia com crase. Tanto faz. Então, vamos lá. Os casos de crase facultativos são 3 aí em português. Quais são eles? Antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos e depois da preposição até. Tanto faz você colocar ou não crase nesses 3 casos, tá bom? São basicamente esses 3. Pois bem, vamos continuar aqui comigo? Nós temos que, para finalizar essa aula e o assunto, a gente vai colocar aqui no quadro para vocês alguns casos em que a crase ela não vai acontecer. Sendo muito sincero com você, você não precisa decorar esses casos, basta você entender. E aí eu vou colocar aqui para você entender, primeiramente, esse caso, e aí depois eu coloco a regra. Então, observem aqui. Primeiro eu vou fazer você entender, depois você vai anotar as regras aqui. Se eu disser assim, ó, vou, quem vai a algum lugar. Opa, saiu, metade da rua saiu A. Do outro lado da rua, será que eu vou encontrar o A? Outro A? Vamos pensar aqui comigo? Vou a Brasília, com ou sem crase? Aí eu vou te dar uma dica, ó, Vou, quem vai a algum lugar. Saiu A. Você vai pegar o nome Brasília, quando você ficar em dúvida, você vai pegar esse nome aqui, e vai tentar construir uma oração em que
este nome funcione como sujeito. E isso com qualquer nome que você, em que você estiver em dúvida. Então, por exemplo, dá para eu dizer assim, ó, a Brasília é a capital. A Brasília é a capital do país. Dá para eu dizer? Você vai perceber que não. Impossível colocar esse A antes de Brasília. Ninguém coloca. O povo fala como? Brasília é a capital do país. Se eu digo Brasília é a capital do país, é porque não admite o artigo. Se não admite o artigo, vai ter crase? Claro que não. Observem aqui outro exemplo. Ó. Refiro-me a. Quem se refere a. Você já está vendo que sai a crase. Vamos lá. Refiro-me a ela. Com ou sem crase? Sem. Por que sem? Você vai pegar esse nome aqui, ela, e vai tentar construir uma frase com ele como sujeito. Ó, a ela é linda. Tem como dizer a ela é linda? Você vai ver que não. A gente fala como? Ela é linda. Então, quer dizer que ela não admite o artigo, logo não vai admitir a crase. Refiro-me a alguém. Opa! Alguém. Quem se refere a. Agora, vamos pegar alguém e construir uma frase? Alguém te ligou. Quem fala alguém te ligou? Ninguém. A gente fala como? Alguém te ligou. É porque esse pronome não admite o artigo. Logo, sem crase. Refiro-me a essa mulher. Opa. Essa mulher. Vamos lá. Quem se refere a. Pegue essa mulher e construa uma oração. Diz assim, não, essa mulher é minha amiga. Ninguém diz, essa mulher é minha amiga. Como é que a gente fala? Essa mulher é minha amiga. Por quê? Porque esse pronome não admite o artigo. Repare que você não precisa decorar. Se você entende, crase fica muito fácil. Ó, vou a Curitiba. Com ou sem? Sem. Por quê? Porque quem vai a. Curitiba. Ninguém fala a Curitiba Curitiba é frio, é fria. A gente fala como? Curitiba é fria. Curitiba. A cidade de Curitiba. Agora você coloca a cidade de Curitiba com crase, né? Porque aí eu tenho esse A. Mas eu não digo Curitiba é fria. Ou a Curitiba é fria. Eu falo o quê? Curitiba é fria. Curitiba não admite o artigo A. Se Curitiba não admite, gente, o artigo A, não vai haver. Vou a Curitiba sem crase. Agora, vou à Alemanha. Pegue esse Alemanha e construa uma oração. A Alemanha goleou o Brasil de 7-1. Você percebe claramente que a Alemanha admite o artigo. Então, vou à Alemanha com crase. Entendeu? Vou a Goiânia. Sem, porque a gente fala Goiânia. Olha, Goiânia é uma cidade linda. Ninguém fala a Goiânia é uma cidade linda. Então, Goiânia não admite o artigo, logo sem crase. Agora, sei lá, vou à Itália. Com, porque quem vai a, e Itália admite. A gente fala, a Itália é bela. Então, gente, basta você entender a lógica da crase para que você não precise decorar casos proibidos. Para que você não possa decorar, não precise decorar os casos proibidos de crase. Você não precisa decorar isso aqui. Vamos lá, vamos juntos? Ó, não há crase antes de. Não há crase, o acento, nos seguintes casos. Antes de palavras masculinas, claro. Por quê? Porque palavras masculinas não admitem o artigo a, né? Então não tem como. Não há crase antes de verbo. Claro. Por quê? Porque verbo não admite o artigo a. Não há crase antes de artigos indefinidos. Óbvio, porque se eu uso um artigo, eu tenho que ter crase e artigo, preposição mais artigo definido. Como é que eu vou colocar um artigo indefinido ali na frente? Não há crase antes de pronome pessoal. Claro, pronome pessoal não admite. Ninguém fala a ela é linda. A ele é meu amigo. A gente fala o que? Ele, ela é meu amigo. Antes de pronome demonstrativo. Ou seja, essa, esta, esse, este. Refiro-me a esta mulher, sem crase, porque ninguém fala a esta mulher. A gente fala o quê? Esta mulher é inteligente.
Não há crase antes de pronome de tratamento. O exemplo clássico que você tem é você. Graças... vamos lá. Enviei um caderno a você. Quem envia, envia algo a. Saiu a preposição. Agora, você admite o artigo a? Dá para eu dizer assim, você é muito especial. A gente não fala, a gente fala o quê? Você é muito especial. Você é muito especial. Logo, você é um pronome de tratamento, não admite crase. Você está percebendo que não há crase antes de pronomes indefinidos, como algum, como alguém, como ninguém. Então, repare que antes desses pronomes aqui, ó, demonstrativos, de tratamento, indefinido, você não vai ter crase, gente. Por quê? Porque não cabe o artigo. Não há crase antes de palavras repetidas. Antes de palavras repetidas. Como? Como assim? Como assim? Como assim? Cara a cara, dia a dia, ombro a ombro, cara a cara, dia a dia, ombro a ombro. Por quê? Falta de paralelismo, simplesmente. A gente fala dia a dia, o dia a dia. Você não tem preposição mais artigo nesse caso e nos dois casos, igual ali nas horas, para colocar essa crase, tá? Então, você tem que observar que não vai haver crase nesses casos. Nos casos de palavra masculina, nos casos antes de verbo, antes de artigo definido, antes de pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome de tratamento, pronome indefinido, antes de palavras repetidas. Se você entendeu a lógica da crase, isso aqui você não precisa decorar, isso aqui você não precisa decorar, tá bom? Gente, eu tenho só mais duas observações para fazer. Chu, me acompanha aqui. Vai haver crase? Vai haver crase? Vai haver crase na indicação de horas exatas. Eu já falei sobre isso quando eu falei ali das locuções adverbiais, ó. Mas eu quero... Ah, tá. Não vai haver crase aqui, ó, antes de numeral. Exceto nas horas. Só que as horas têm que ser exatas, 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 exatas. Todas as vezes em que eu disser assim, ó, sairei às 3 horas com crase, às 5 horas com crase, às 3h38 com crase, tudo isso com crase. Mas sairei após as 18, sem crase, porque aí não é hora exata, eu não sei que hora eu vou sair. Após as 18 eu tenho até de 18h01 até meia-noite. Até no outro dia pela manhã para sair. Então, na indicação de horas exatas, sempre, 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 também você vai ter essa crase, tá bom? Pessoal, por hoje, então, é só. Crase, a gente viu que eu tenho a indicação de crase na regra geral, que é preposição mais artigo, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. E tenho aqui alguns casos específicos. São casos que não estão ligados mesmo àquela regência ali, àquela estrutura. Que são as locuções prepositivas femininas, as locuções conjuntivas femininas, as locuções adverbiais femininas. E aí, depois disso, nós vamos falar da crase do paralelismo, falamos da crase antes da locução prepositiva à moda de, que pode estar clara ou subentendida. Falamos dos casos de crase facultativos, que são antinomes próximos femininos, antipronomes possessivos, após a preposição até. E aqui eu fecho a aula falando a você sobre a crase antes das horas. Sempre vai haver crase antes das horas. Indicação de hora exata, tá? Muito cuidado com isso. Fora isso, nos outros, quando houver número, você não tem a crase. Então, crase é proibida antes de palavras masculinas, antes de verbo, antes de artigos indefinidos, pronomes pessoais, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, palavras repetidas e antes de numeral. Vale lembrar que esses pronomes demonstrativos, com exceção de aquele, aquela e aquilo, né? E daquele a, porque o a e o aquele, aquela e aquilo trarão a crase. Os demais, este, essa, não vai ter crase. Este, esta, né? Este. Pronomes pessoais, ela nunca vai ter crase, refiro-se a ela. Por que não? Porque não admite o artigo. E assim por diante, tá? Se não admitir o artigo, não admite a crase. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Na próxima aula voltaremos falando de outro assunto, vamos falar de pontuação. E por enquanto, fiquem aí com o acento indicador de crase, tá? Beijo grande.